A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje estou olhando para a folhinha, dia 25 de dezembro, propriamente chama-se de Natal, né? É o Natal hoje. Irmãos, teve um irmão que me perguntou se nós comemora o Natal, né? Se nós comemoramos o Natal. E eu ia responder para o irmão o porquê nós não comemoramos o Natal. É um dia comum para nós, né? Olha só, achei uma parte muito linda em que um servo de Deus explica tudo certinho e mais alguma coisa sobre o Natal, irmãos. Olha só. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando assim: o Natal de vocês, da congregação, foi um Natal bem ruim. Eu falei, mas por quê? Logo na véspera do Natal, fecharam as casas de orações. Vocês devem estar passando o Natal bem ruim. Eu falei para ele, passando o Natal bem ruim? Por causa disso? Uma que nós não comemoramos Natal. Natal existe porque é uma data que o comércio colocou. Que hoje, dia 25, poderia ser qualquer dia comum como outros meses. Dia 25 de outros meses. É o Natal? É Natal. Chama de Natal? Tá bom. É o comércio. Nós não comemoramos porque não acreditamos neste suposto nascimento de Jesus que eles falam que é no dia 25 de dezembro. E agora nós vamos explicar aí, vou colocar um áudio, vou acompanhar junto com vocês, do servo de Deus explicando o que é o Natal. Vocês sabiam? Então, eu ia postar antes do Natal, mas como hoje é dia de Natal, para todos saber o que significa o Natal. Por que essas festas, né, todo ano, chamado Natal. Vamos ver comigo aí, vou estar junto com vocês. Muitos nos perguntam por que nós não comemoramos o Natal. Pois bem, todos nós sabemos que a festa de Natal nada mais é do que um culto comercial, onde fala-se do nascimento de Jesus Cristo neste dia, mas que literalmente, biblicamente falando, não existe nenhuma prova do dia do nascimento do Senhor Jesus nesta data. Nós, que pela misericórdia de Deus fomos eleitos por Deus para servi-lo na esperança da vida eterna, todos nós sabemos que Jesus Cristo habita em nós e que estamos aguardando sim a sua volta, a volta do Senhor Jesus. E que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Esta data foi uma data designada por Roma, numa aliança pagã, lá no século IV ainda. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. Mais ou menos, não há nada preciso mais. Mais ou menos o nascimento de Cristo se deu entre setembro e outubro, diante dos escritos, diante da história, do calendário da época. Então, o Natal, que muitos comemoram, é uma festa que centraliza a visão do palpável e esquece-se do espiritual. Porque
como dissemos, o Natal então se tornou um culto comercial que visa render dinheiro, tirar dos pobres, engordar os ricos. É uma festividade baseada em culto a falsos deuses, nascidos na Babilônia. É uma tradição do sistema meio que corrupto, denunciado ainda inteiramente diante das profecias do passado, sob o nome de Babilônia. Todos nós sabemos que o seu início, o chamado início babilônico, se deu na antiga Babilônia de Nimrod. Quem era Nimrod? Para que tenhamos noção. Era neto de Cão, filho de Noé, e foi o verdadeiro sistema, o fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo, e é um sistema meio que organizado. Ele, liderado por ele, construiu a Torre de Babel, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Então Nimrod organizou primeiro um reino de divisão, que em hebraico seu nome significa Mará, que significa rebelde. Sabe-se de tantos documentos, mas então, relembrando o que propagou e proclamou esse elemento, que por ele começou uma grande apostasia profana e organizada, que tem dominado o mundo até hoje. Para que os senhores tenham uma ideia, as senhoras possam ter uma ideia, Nimrod era tão perverso que se casou com sua mãe, cujo nome era Semíramis. Fala-se que depois da sua morte prematura, ela, sua mãe, propagou uma doutrina de sobrevivência de Nimrod como fosse um ente espiritual. Ela alegava que havia nascido um pinheiro da noite para o dia, justamente que simbolizava o desabrochar de uma nova vida. Qual a data que nasceu Nimrod? Para que todos tenham uma noção, foi justamente no dia 25 de dezembro. Então ela, a Semíramis, alegava que era sua própria mãe e esposa, que ele visitava naquela data a árvore, ali deixava presentes e revivia aquela nova realidade. Então, Semíramis, pela sua astúcia e pelas suas artimanhas, se tornou ou se converteu rainha do céu dos babilônicos. E ele converteu-se divino filho do céu por gerações neste culto idólatra. Então Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, Deus Sol, e neste falso sistema babilônico, a mãe, a criança, ou a virgem e o menino transformaram-se em objetos principais de adoração. Queridos, esta festa não glorifica a Deus. Então, quem a inventou foi a igreja não guiada por Deus, na época, que celebra Natal diante dos ídolos. O Senhor Deus é contra a idolatria, Deus abomina a idolatria e não divide a sua glória com ninguém. Árvore de Natal. O que é árvore de Natal? É um ponto de contato que os espíritos gostam. No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. A árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio, e foi adotada para substituir o sacrifício ao carvalho de Odin. Adorava-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Tudo isso está explícito em Jeremias 10, 3, 4, 1 Reis 14, 22, Deuteronômio 12, 2 Reis 17, Isaías 57, Deuteronômio 16, Oséias 4,
As velas eram acendidas sob um ritual de um culto ao Deus Sol. Guirlandas são símbolos de celebração memorial aos deuses, significa um adorno de chamamento e legalidade de entrada de deuses. O presépio e seus adereços estão relacionados diretamente com rituais também. É um altar de incentivo à idolatria. É uma visão pagã. A palavra de Deus nos manda fugir da idolatria, muito bem claro em 1 Coríntios 10, lá no 14, 15, Gálatas 5. Papai Noel, da molecada, da criançada, o que significa? É um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, venerado pelos gregos e latinos em dezembro, e sua figura moderna é de um gnomo bochechudo, de barba branca. O gnomo, de acordo com alguns dicionários, é chamado o demônio da floresta, e que teve a sua ideia implementada pela Coca-Cola para propagar, para patrocinar a venda desta bebida também no mundo inteiro. Então, queridos irmãos, é mais ou menos isto para que a gente tenha uma noção. Ceia de Natal é um convite à glutonaria. E na ceia de Natal, aqueles que não conhecem a Deus envolvem-se com bebidas alcoólicas e tantas tragédias acontecem. Resumindo, o Natal não tem nenhum sentido profético. Todos nós precisamos ter estes esclarecimentos. Nós respeitamos aqueles que por algum motivo desconhecem a verdadeira graça, o verdadeiro conhecimento, porque onde não há lei não há transgressão. Mas por misericórdia de Deus, vindo Cristo, Jesus Cristo derribou todas as paredes que separavam o homem de Deus, e pela fé que uma vez foi dada aos santos, tudo isto consolidado pelo batismo, nos fez renascer uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e agora nós avançamos para frente, deixando para trás todas essas coisas, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Oremos, examinemos as Escrituras, examinemos as Escrituras Sagradas, e nos santifiquemos e nos consagremos, e nos preparemos para a vinda de Deus. Deus que vos abençoe, a paz de Deus. Amém, irmão. Amém. Vocês viram aí essa explicação, irmãos? Não precisa falar mais nada, né? Do que é o Natal. É por isso que nós não acreditamos no Natal. E tem muitos que sabem que o Natal é mais o comércio, né? Já é uma tradição um pouco diferente do cristianismo, né? Então, irmão, fica aí para que ele mandasse os queridos ouvintes do canal refletir sobre esta parte. E o nosso Natal, irmãos, nós não posso chegar e falar que o meu Natal é bom, foi bom, não posso falar que foi ruim, porque eu não tenho Natal. Eu não comemoro, mas também não critico. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença, né? Mas nós não comemoramos Natal por esse motivo. Tá bom, irmãos? Deixa sua opinião, seu comentário aí no nosso canal CCB Sem Reforma. O que você acha sobre o Natal? Se você não sabia, agora fica sabendo por essa parte maravilhosa que o servo de Deus explicou para a nossa querida Irmandade, irmãos. Sabemos que nós estamos em novos tempos, né? Novos tempos. A tecnologia avançada. Hoje nós conseguimos transmitir as coisas boas em tempo real para todos, né, irmãos? Isso daí é a tecnologia e a sabedoria que Deus deu ao homem. Tá bom, irmãos? Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, irmãos.